batizado. Louvado seja Deus. Então, vamos ver também, estudando a palavra, Atos 2,41. Atos é um livro que fala da primeira igreja, que chamamos de igreja primitiva, porque é primeira. Não primitiva porque era da época das cavernas, né? Como muita gente pode pensar. Era a igreja primeira. No capítulo 2, verso 41, tem uma importante declaração de Lucas, o autor desse tratado. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que coisa interessante. Aquelas pessoas que nasceram de novo, elas tinham um bom grado. Para elas era muito bom receber a palavra de Deus através daqueles homens, nossos irmãos do primeiro século. E eles quiseram se batizar, né? Muito bem. Vamos ver também o capítulo 4 de Atos, no versículo 32. Tem mais uma declaração. Olha como que era o coração e a alma da multidão dos que creram. Versículo 32 do capítulo 4 de Atos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam um. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eles eram pessoas que, ao nascer de novo, eles abriram mão do egoísmo. Eu ouso crer que não havia pessoas com necessidade, porque todos se dispunham a ajudar um ao outro. Vamos ver também o que diz Pedro, capítulo 1, o que diz 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, acha aí na sua Bíblia. Você vai passar Hebreus. Você vai passar Tiago, que era o meio-irmão de Jesus, o presbítero de Jerusalém. No versículo 23, no capítulo 1. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Então nós somos gerados pela palavra de Deus. Isso me faz lembrar da parábola do semeador. É uma parábola muito básica, porque diz que um homem saiu a semear e parte das sementes caiu em terreno duro, a outra no terreno pedregoso, outra no espinheiro e por fim numa terra boa. Eu estava pensando, tem uns irmãos pentecostais que às vezes eu falo com eles, eles falam assim, glória a Deus, terra. Daí eu entendi, terra também, né? É bom, né? Eles chamaram a gente de terra, porque é terra fértil, louvado seja Deus, né? Daí eu parece que entendi esse cumprimento, essa exclamação que os pentecostais fazem. Não sei se você já conviveu com alguém assim. Ô terra, terra, terra para lá, terra para cá. Terra fértil, né? Vamos pensar assim. Muito bem. A semente é a palavra de Deus, o semeador é Deus. E os terrenos somos nós. Glória a Deus. Podemos ser um terreno duro, que a semente não penetra, e as aves do céu vêm e comem. As aves do céu são os demônios, o próprio Satanás, que arrebata a semente para que ela não gere. Cai sobre o pedregulho, cai sobre os espinheiros, fala dos cuidados da vida, fala de pessoas que não aguentam as provas da vida e logo se desviam. Quantas pessoas talvez você não conheceu, hein? Se você está de pé e tem sido provado, e a tua fé tem sido provada, eu quero dizer uma coisa para você. Você é o último dos terrenos, a terra fértil, em que a semente de Deus caiu, germinou e gerou raízes profundas. É por isso que você está de pé. É por isso que você tem perseverado em oração, perseverado na palavra. É por isso que você tem fome de Deus. É por isso que você tem, sabe, no teu coração
algo assim que, uma santa inquietação que é estar na presença de Deus. Você sente a presença de Deus. Às vezes quando você canta um louvor, às vezes quando você canta uma canção, o Espírito de Deus fala com o teu espírito e você chora. E você não se sente bem com as coisas desse mundo, você não se sente bem com as pessoas ímpias, aquelas festas não te agradam mais porque você nasceu de novo, você faz parte dessa igreja de regenerados. Louvado seja Deus. Se você é assim, enche de glória a Deus aí, escreve glória a Deus, né? Aleluia, celebre conosco, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. A igreja, ela tem autoridade para disciplinar os membros. Nós já vimos lá essa passagem em que se teu irmão pecar contra ti, vai a ele e repreende e tal. Hoje a disciplina, ela infelizmente é pouco praticada em algumas igrejas. Mas eu me lembro, há 33 anos atrás, eu e a minha esposa, a Vânia, nós namorávamos, né? E na nossa igreja lá tinha uns irmãos que eram muito moderninhos, né? Para aquela época. Mas o pastor era sério. Até hoje tenho contato com ele, considero e chamo ele de meu pastor até hoje. Aqueles irmãos saíam todo sábado. Eles iam para o Perequê aqui no Guarujá, né? E eles comiam aquelas comidas lá, até aí não tem problema nenhum, mas eles bebiam muitas cervejas. E o pastor soube e orientava, olha, Deus vai pesar a mão. E numa dessas idas e vindas do Guarujá, eles sofreram um acidente, pessoas foram arremessadas para fora do vidro e realmente o negócio ficou sério. E o escândalo veio. Todas as igrejas comentaram daqueles membros lá da nossa igreja que estavam embebedando-se e no pecado. Ele levou todos para a disciplina. Nós éramos da Igreja Batista e a Igreja Batista ela tem por norma um culto administrativo. E o pastor convocou essa assembleia e disciplinou todos eles. E todos eles foram disciplinados. O irmão Roger deu aleluia, a irmã Dulcinea também, glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que precisamos. A Bíblia fala assim, repreende o sábio e ele será mais sábio. Então, infelizmente, hoje, as pessoas não praticam mais, os líderes não praticam a disciplina. Eu vou dizer uma coisa, baseado na experiência. Tem pastores que nem autoridade têm para disciplinar os seus membros porque estão vivendo pior do que os seus membros. O pecado que tão de perto nos assedia não pode nos vencer. Muito bem. A igreja deve ser separada. Ela deve ser separada do mundo, do Estado. É por isso que eu não gosto muito desse negócio de todo mundo, todo quanto que é denominação, live com Bolsonaro. Não. Igreja é igreja, política é política. Estado, política é uma coisa, igreja é outra. Oro pelo Bolsonaro sempre. O irmão Roger está conosco, minha esposa está aqui comigo. Algumas irmãs aqui já subiram no monte com a gente e nós sempre orávamos pelo presidente. A primeira oração... Eu lhe dei glória a Deus. Primeira oração, glória a Deus, era pela salvação do presidente Bolsonaro. Não só por ele, mas pela Dilma também, né? A Dilma tinha aquelas esquisitices dela lá, de mosquita, né? De poder empacotar o ar, né? E tantas coisas, negócio de mandioca, e as contas que ela fazia lá na matemática não batiam muito, mas nós orávamos por ela. O Lula, nós orávamos por ele. Orávamos pelos governantes. Mas vamos ver que ela deve ser separada. E a palavra santo significa separado. Do mundo, do Estado e dos que erram doutrinariamente. Aí nós podemos chamá-los de falsos profetas sem nenhum medo. Mas vamos ver Efésios capítulo 5, 27. Efésios, né? A cidade de Éfeso tinha uma grande estátua de uma deusa lá chamada Diana dos Efésios, era da caça. Paulo arranjou uma maior zumba lá naquela cidade, porque pregou contra ela.
O capítulo de Efésios é o capítulo 5, o verso é o 27. Nós vamos aqui falar a respeito do contexto também. Paulo fala aqui dos deveres conjugais, que a mulher devia ser submissa ao esposo e o esposo devia amar a esposa. E é interessante que no versículo 25 do capítulo 5, ele fala assim para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha só Jesus. Como Cristo amou a igreja, eu preciso de muita unção do Espírito Santo. Por que é difícil amar minha esposa? Não é, eu que sou difícil para ela às vezes. Mas essa comparação tem que ser algo sobrenatural, esse amor. Daí no versículo 26 fala assim, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Todo dia nós fazemos o devocional junto, e é bonito isso. Porque nós paramos, tomamos o café da manhã, paramos, lemos a palavra, leitura responsiva. Olha que coisa linda, né? Ela com a tradução NVI e eu com a tradução mais tradicional. Eu leio um versículo e ela responde o versículo. Daí depois ela lê o devocional para nós e eu então oro com ela, louvado seja Deus. Maria Silva Fernandes deu a graça, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmã Maria Silvia, paz do Senhor, seja bem-vinda, que Deus abençoe muito sua vida. Depois, se quiser rever, nós vamos deixar publicado no Facebook, a irmã pode rever, acompanhar tudo que já falamos até então. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque aqui no versículo 27, que é o nosso verso, para apresentar a si mesma igreja gloriosa. A igreja nunca é uma pessoa só. A igreja são pelo menos dois, onde dois ou mais se reunirem no meu nome, lá eu estarei. É interessante que alguns países que têm perseguição, a igreja muitas vezes são 3, 4 pessoas, que muitas vezes se reúnem debaixo da árvore e até muitas vezes assim vão tomar um café junto e eles, por causa da perseguição, que eles não podem se identificar, eles oram ali no momento do café, compartilham uma palavra, oram um pelos outros. Essa é a igreja que vai ser apresentada gloriosa, sem mácula, ou seja, sem nada que desabone, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o alvo para nós como igreja do Senhor. Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho um moço que eu levei a Cristo quando ele era jovenzinho, 14 anos, 15. O nome dele é Oberdão, hoje já é um homem, tem filho já grande. E quando eu levei ele a Cristo, ele me fez uma pergunta surpreendente. Ele falou assim, o que eu faço para ser crente? Os campos estão brancos, né? Daí, pela graça de Deus, eu pude orientá-lo e tudo mais. Daí ele encontrou eu e a minha esposa. Ele falou assim, eu sempre via você no meio daquelas pessoas do trabalho. E eu percebia que em você tinha algo diferente. Nessa época, o Berdan, ele era da Quimbanda. Ele, o pai, a mãe, a família estava destruída. Mas o que precisamos é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Sermos igreja, ter um testemunho. Eu gosto muito quando Eliseu passava e aquela mulher olhava para ele e via, lá vai um santo homem de Deus. É assim que o mundo tem que nos ver. Quando o irmão Roger e o irmão presbítero, ambos são presbíteros, passarem pela rua, as pessoas vão falar assim, lá vai aquele homem, referindo-se ao irmão Roger e ao irmão Sérgio. E vejo que é um santo homem, são santos homens de Deus. Quando a irmã Eurídice, a irmã Lucinéia, a irmã Silvia, a irmã Maria Aparecida passarem, as pessoas vejam e falam, lá vai uma santa mulher de Deus, louvado seja Deus. Esse é o alvo, separados, diferentes desse mundo que se perde. Mateus 22, versículo 21. Vamos para Mateus de novo, o primeiro evangelho. Entretanto, não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Capítulo 22, versículo 21.
Já leu a Bíblia toda? Se não leu, o que está esperando para começar a ler? Se ler 6 capítulos por dia, em 6 meses lê a Bíblia toda. Que Deus dê tanta fome que se leia 12 capítulos por dia. Temos tempo agora, né? Temos tempo e podemos ler. Capítulo 22 de Mateus, versículo 21. Diz o quê? Dizem eles, de César. E ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, dê a Bolsonaro o que é de Bolsonaro e a Deus o que é de Deus. Lembra que os homens chegaram para tentar Jesus? Falaram assim, mestre, é lícito pagar imposto para César? É lícito as pessoas fazerem o que estão fazendo com o presidente? É lícito, né, sair nas ruas? Irmãos, as coisas dos homens, deixa com os homens. Vamos se dedicar às coisas de Deus. Oração, orar sem cessar. Aconselhar pessoas para o bem. Quantas pessoas estão fazendo macumba para o Bolsonaro, estão não sei o que lá, o presidente da Câmara, não sei o que lá. Irmãos, Deus guarda ele. O Senhor estabelece os reis e também nos faz cair. Nosso dever é orar, não se misturar com a política. Eu vejo com bastante preocupação pastores e deputados federais. Ou pastoreia o rebanho, ou vai ser pastor lá do Bolsonaro. Percebe, irmãos? A igreja não deve se misturar com a política, jamais. Eu fico pensando se esses que têm detestado os evangélicos por conta do apoio que os evangélicos dão ao Bolsonaro subirem ao poder, pode escrever aí. Eles vão perseguir as igrejas dos crentes. Pode escrever o que eu estou falando. Também vamos ver que a igreja deve ser separada daqueles que erram doutrinariamente. Por que as pessoas erram doutrinariamente? Primeiro, que elas não conhecem as Escrituras. Errai não conhecendo as Escrituras não é o poder de Deus. Uma vez eu estava num culto, me convidaram para falar no culto de missões numa igreja, chovia bastante, me lembro até hoje. Daí a irmã que dirigia, ela falou assim, é mais fácil um camelo entrar no reino de Deus do que um rico se salvar. Irmão, temos que ler a Bíblia. Onde é que está que camelo vai entrar no reino de Deus? Muita gente fala a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não é a segunda casa, é a última casa. Outros falam assim, Paulo caiu do cavalo, procura lá em Atos se tem algum cavalo ou camelo. Percebe como as pessoas desconhecem a palavra de Deus? E elas vão repetindo o que elas ouvem. Tem também aquela, eu de tanto chamar a atenção aí, uma vez o irmão ficou bravo comigo, falou assim, vamos fazer a campanha das 7 voltas no muro de Jericó. Primeiro que não são 7. Veja, eram 7 dias que eles tinham que rodear Jericó e as muralhas. Nos 6 primeiros dias, eles deram cada um desses dias uma volta. Então você tem 6, segura aí. No 7º dia, eles deram mais 7 voltas. Se você é bom de matemática, você já deve ter visto que são 13, não são 7, né? Percebe como doutrinariamente se erra porque não se conhece as Escrituras? Nós temos que conhecer as Escrituras. Tem pessoas que acrescentam à palavra de Deus aquilo que não deveria ser acrescentado. É um erro doutrinário. Leia a Bíblia. Sabe, chegue diante dessa palavra com fome de aprender, de reter. Além de ler, temos que meditar e reter a palavra de Deus. Houveram um povo que foi bem perseguido, chamado albigenses. Eles decoraram partes inteiras do Novo Testamento. E eles falavam de cor, porque eles guardaram a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Não acrescentar e nem tirar uma vírgula. Louvado seja Deus. Quero só ler esse versículo de 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 11, e nós vamos orar e vamos encerrar. E lembrar que devemos estar separados dos falsos profetas, falsos mestres e falsos irmãos. Versículo
de número 11 do primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, diz: Mas agora vos escreveis que não os associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Você tem coragem de fazer isso? Renunciar a amizades para estar separado? Separar daqueles que erram doutrinariamente. Devemos pagar o preço da santificação. Louvado seja Deus. Quero, em nome de Jesus, encerrar essa aula, esperando que você tenha sido abençoado, abençoada, ao me ouvir, e possa crescer na graça. Se eu tiver que escolher entre um líder e essa palavra, eu vou escolher essa palavra. Faça o mesmo. Escolha a palavra de Deus que nunca mude. Estude ela, se apegue a ela. Leia. Se puder ler 1, 20, 30 vezes durante toda a sua vida, leia. Esconda a palavra no teu coração para não pecar contra o Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por essa aula, quero te agradecer pela tua grande graça e pela tua misericórdia e por esses irmãos e irmãs que participaram aqui comigo dessa aula. E todos quantos irão também ter acesso a essa aula, que sejam grandemente abençoados, desde o devocional até essa oração que eu faço. Guarda-nos em Ti, esconde-nos em Ti. Queremos ser essa igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, Amém. sem ruga, sem nenhum defeito, Glória a Deus. para encontrar com Jesus nos ares. Amém. Senhor, não sabemos como vão ser os desfechos de tudo isso que temos vivido nesse dia. Mas, Senhor Deus, queremos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Glória a Cada Deus. um de nós, cada filho nosso, esposa, esposo, netos, que o Senhor leve no arrebatamento contigo. Que não fique uma só unha Amém, Jesus. para a última das dispensações, que será, Senhor Deus, a grande tribulação. Livra-nos do mal, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero abençoar você. Nós vamos dar uma paradinha de 15 minutos, daqui a minha esposa querida. Vamos dar uma paradinha e às 9 horas vamos começar a minha aula de temperamentos transformados. Sei que você vai amar a aula, vai ser uma